Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira, eu sou servidor público federal, atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como estudar legislação para concursos públicos. Claro que eu vou falar sobre a minha experiência de estudos, que deu certo, e vou compartilhar com vocês como eu me programei para estudar legislação e vocês aí que estão me assistindo vão poder decidir se vão seguir para vocês essas dicas que eu vou passar agora de como estudar legislação para concursos públicos. Antes de mais nada, o primeiro passo que você tem que fazer é se inscrever no canal se você não for inscrito. E já deixa o like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Mas na verdade, a primeira dica não é essa. Antes de mais nada, antes de você começar a estudar legislação, você precisa pesquisar quais são as principais leis que caem no concurso da carreira que você escolheu para estudar. Eu já gravei vídeo aqui falando de como escolher uma área para estudar para concursos públicos e isso é muito importante para direcionar os seus estudos. E uma vez que você já escolheu a área, você já sabe qual área focar, qual área estudar, qual é o tipo de concurso que você quer, você tem que começar a pesquisar editais anteriores para esse cargo que você quer e ver quais são as leis mais recorrentes, quais são as leis que mais caem nesse tipo de prova, nesse tipo de concurso que você deseja aí passar. Eu separei aqui as leis que mais caem dentro da disciplina de Direito Administrativo para o cargo de assistente em administração em universidades e institutos federais, que é o cargo que eu ocupo atualmente. Tira o print aí da tela e já salva essas que são as principais leis que caem para o cargo de assistente em administração. Em segundo lugar, você tem que baixar a lei atualizada direto do site do Planalto. Isso porque muita gente pesquisa a lei no Google e acaba sendo direcionada para um site qualquer e esse site não tem atualização da lei em tempo real. As leis, elas passam por modificações, é um artigo que deixa de existir, é um artigo que vai ser incluído ou modificado. Então, se você pesquisar a lei diretamente no site do Planalto, você consegue ver ali a lei atualizada. Então você vai lá, salva aquela lei, eu sempre salvo em PDF, baixo e ali eu tenho a lei atualizada. E é bom também você estar sempre se atualizando, você estar sempre se informando, porque aquela lei que você está acostumado a estudar pode sofrer alguma alteração posterior. Então é necessário que você sempre que ocorra essa nova atualização, você volte no site do Planalto e baixe a lei novamente. Eu vou pesquisar aqui no Google a lei 8.112 e já vai aparecer aqui o site do Planalto. Só vou clicar em cima e aqui já aparece a lei completa. Qualquer modificação que tiver na lei já vai aparecer aqui automaticamente. Então sempre quando eu quero baixar uma lei eu vou aqui diretamente no site do Planalto, só pesquisar o número da lei no Google que vai aparecer. E aí eu venho aqui e aperto em imprimir. Só que eu não vou imprimir, eu vou apenas salvar como PDF. Então vai ter aqui toda a lei completa. Eu apenas salvo em PDF e tenho a lei aqui. Essa aqui é a minha pasta no computador, a pasta de Direito Administrativo. Eu tenho aqui várias leis. Todas essas leis eu baixei diretamente do site do Planalto, apenas jogando o número da lei lá no Google e já vai me direcionar diretamente para o site do Planalto. E aqui eu faço o download dessa lei, né? Eu salvo em PDF. Tendo a lei baixada, o terceiro passo que você vai fazer é uma leitura inicial da lei. Eu sempre faço isso. Baixo a lei, dou aquela primeira lida e eu vou dizer para vocês, a primeira lida sempre é muito ruim, porque você ainda não está acostumado com aquela lei e estudar legislação não é uma tarefa fácil. Comigo, por exemplo, sempre quando eu vou estudar uma lei nova, no início eu tenho muita dificuldade, então essa primeira leitura, geralmente ela é muito maçante, você não vai entender muitas coisas que estão ali, mas é necessário que você faça essa primeira leitura para você começar a conhecer a lei
para a partir de então você poder aprofundar os seus estudos. O quarto passo é assistir videoaulas. Tem muitas videoaulas aí no YouTube de graça. Se você pesquisar pelo número da lei, vai aparecer várias aulas. E é isso que eu fazia. Após eu ter dado essa primeira leitura na lei, eu sempre ia no YouTube, pesquisava videoaulas daquela lei e ia assistindo aquelas videoaulas. E sempre assistindo com uma outra janela aberta à lei. Porque conforme o professor daquela videoaula iria fazendo alguns comentários daquela lei, eu ia fazendo algumas anotações, eu ia marcando os artigos mais importantes que aquele professor falava, e a partir disso, as minhas próximas leituras da lei já ficavam mais fáceis, porque aí eu ia lembrando do que o professor explicou, eu ia vendo as anotações que eu fiz durante a videoaula, então aquele assunto começava a entrar na minha mente. Em quinto lugar, você precisa resolver questões. Por mais que você ainda não tenha a lei toda estudada, você ainda não tenha memorizado os principais artigos daquela lei, é muito importante que você comece a fazer questões. E questões que sejam do cargo, da área, da carreira de concurso que você escolheu. Porque aí você vai ver como é que aquela lei é cobrada, você vai ver quais são os artigos que são mais cobrados, e conforme você vai resolvendo as questões, você também vai lendo os comentários que tem em cada questão, vai facilitando ali a sua compreensão da lei. Então você vai memorizar os artigos, você vai entender melhor aquela lei. Vou mostrar aqui para vocês a minha lei 8.112, que eu estudo com ela desde o início lá de 2021. Faço várias marcações na lei, que são as partes que eu mais estudo, porque a gente tem que fazer a leitura da lei sempre, então eu não leio a lei toda vez que eu tenho que estudar. Mas sim as partes que eu grifei aqui que eu acho importante. E eu sempre faço também alguns comentários, algumas anotações, conforme eu vou assistindo aos vídeos de explicação da lei, conforme eu vou resolvendo questões. Então sempre vou marcando aqui algumas coisas. E tá aqui os meus estudos, como você vê. Para a gente estudar a lei seca tem que ser desse jeito, lendo e relendo, marcando, fazendo comentários. Tem gente que prefere imprimir a lei e ali vai escrevendo os comentários com a caneta, com o lápis mesmo no papel. Mas eu prefiro ter a lei no computador em PDF. E aqui eu vou fazendo minhas marcações, meus comentários. E assim vou estudando e vai estar dando certo, né? Consegui minha aprovação. E foram essas dicas aí que eu estou passando para vocês, que assim como serviu para mim, pode ser que sirva para você também. E o sexto passo é uma leitura frequente da lei. Você tem que ler a lei seca. Não adianta você ficar só assistindo videoaulas ou você estudar a lei por uma apostila que geralmente eles trazem a lei comentada. Você precisa ler a lei seca frequentemente. Algumas leis, elas são muito grandes, então eu geralmente não lia ela toda de uma vez só. Eu dividi em alguns dias. Por exemplo, a lei 8.112, que é a lei do Estatuto dos Servidores Públicos, que é uma lei muito cobrada nos concursos, inclusive eu já falei dela aqui no canal. É uma lei grande, porém uma lei fácil, e eu dividia ela em partes, então cada dia eu lia uma parte daquela lei. Já outras leis mais curtas, eu lia de uma vez só. Mas é importante que você esteja sempre lendo a lei, porque muitas questões a banca cobra o que está ali literalmente na lei. Ela vai mudar uma palavra, vai mudar uma vírgula, alguma coisa, e quando você já memorizou aquela lei, você observa ali na questão alguma coisa fora do lugar, você já reconhece a alternativa que está errada. Então é muito importante que você leia a lei sempre. E aí vai depender da importância daquela lei para a sua área. Como eu falei, a lei 8.112 para concursos federais, ela é bem cobrada. Então é uma lei que você tem que ler constantemente. Mas existem outras leis que a cobrança é menor, ou são leis pequenas, leis fáceis. Então essa você vai ler menos vezes, pode ser uma vez no mês, por exemplo. Mas você tem que criar o seu próprio cronograma de leitura de leis, para que você esteja sempre lendo essas leis que mais caem nessa sua área que você escolheu estudar para concurso. Essas dicas que eu dei para vocês são as minhas dicas de estudo.
e que valeram muito para mim, porque eu consegui a minha aprovação, mas não só por isso, porque eu comecei a entender melhor o direito administrativo, eu comecei a entender melhor as leis. No início não foi nada fácil, é difícil estudar legislação, é muita coisa para ler, muita coisa para decorar, mas conforme eu fui criando essa rotina e a cada lei eu seguia esse passo a passo para aprender, para estudar, eu vi que isso estava valendo a pena e eu consegui fixar o conteúdo dessas leis e ir bem nessa matéria. Para vocês terem noção, a disciplina de Direito Administrativo é uma das disciplinas que eu menos erro nas provas que eu faço. Então comece a estudar, esqueça que a legislação é um bicho de 7 cabeças, porque a partir do momento que você começa a entender a lei, que você começa a ler, você começa a entendê-la, você vai ver que os seus estudos vão melhorar muito e você vai conseguir um bom desempenho em legislação, em direito administrativo, em direito constitucional e em outros ramos do direito que você vai precisar estudar a lei seca para conseguir aí a sua tão sonhada aprovação. E o vídeo de hoje foi esse, eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, mas não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e de curtir esse vídeo. Até a próxima, até mais, tchau!